Oi, eu sou a Luísa Corsi. E eu sou a Mariana Corsi. E nós somos irmãs millennials, nos sentindo meio perdidas depois que fizemos 30 anos. Na verdade, a gente acabou de nos dar conta que viramos cringe. Você também? Então seja bem-vindo ao De Repente Cringe. Eba, sejam bem-vindos, gente, ao nosso segundo episódio. Eu tô me sentindo um pouco mais leve hoje. Nana, eu acho que você arrasou no primeiro episódio. Gente, quem não ouviu, quem não assistiu, dá uma força aí pra gente, que a gente tá muito feliz com esse projeto, né, Nana? Muito, muito. E uma coisa que muita gente que já me segue nas redes sociais e tal, ficou chocada, é com a presença mítica da minha irmã como co-host. Então foi um sucesso. E eu acho que no primeiro episódio, a gente não falou direito sobre você, Nana. Ai, meu Deus. Então, antes de começar aqui a falar do tema de hoje, que é um tema muito bom, que a gente vai falar sobre culpa, diversas culpas, né, que nos permeiam aí ao longo da vida. Antes disso, a Nana vai falar um pouco mais sobre ela. Nana, fale sobre você. Ai, meu Deus. Então, bom, eu tenho 30 anos. Meu nome é Mariana, eu tenho 30 anos. Ai, gente, que vergonha. Eu sou advogada, né? Eu sou formada em Direito. E eu trabalho com meu pai, na verdade, né? No ramo do agro. Mas eu trabalho como assistente jurídica, né? Do meu pai. E eu também, na verdade, eu faço, assim, um pouco de tudo. Sabe aquela faz tudo? É isso que eu faço. É que quando você falou que você era advogada, muita gente imaginou, tipo, naquele escritório de direito e tal. Eu falei, não, gente, vamos contar que você trabalha com a família, com meu pai, né? E você acaba fazendo um pouco de tudo, realmente, né? Sim, eu acabo fazendo um pouco de tudo. E você já trabalhou comigo também no Book da Luli. Eu acho isso legal de falar, tipo, nos bastidores. Então, então eu e a Nana, a gente, assim, ela não… Essa é a primeira vez que ela aparece aqui, né, pras câmeras e tal. Mas ela sempre trabalhou um pouco comigo, assim, nessa questão dos bastidores. Até pra me dar ideias, né, Nana? No Books da Luli também. Que é nosso Insta sobre livros, que tá um pouco parado, né? Porque a gente tá igual umas loucas, assim. Enfim, a gente não tá dando conta de tudo, mas né, gente? É vamos voltar sem culpa. Sem culpa. A gente vai voltar. E é isso, tem um bebezinho, né, Nana, no máximo? Tenho um bebezinho máximo. Ele tem 1 ano e 3. Você casou 3 meses. Eu casei com… Gente, eu sou péssima nisso, tá? A Mariana é péssima em matemática, mas eu sou péssima em matemática e eu sou péssima com datas, assim. Eu tinha 27. Casou com 27. Eu tinha 27 anos quando eu casei. E assim, eu namoro meu marido desde que a gente tinha 16 anos. Isso é um tópico muito legal. Muito! Assim, de verdade, é tipo de uma vida mesmo. O Lipe é tipo da família, realmente. Da família. Não, ele óbvio que ele é, né? Ele é casado com a irmã, mas assim, ele é da família porque faz muito tempo que vocês estão juntos, É muito tempo mesmo. Então é basicamente isso, né, Nana? É isso, gente. Então vamos lá pro tema de hoje, que é sobre culpa. A gente resolveu falar desse tema porque, de novo, a intenção desse podcast é falar sobre assuntos que a gente fala na nossa roda de amigas, com os meus seguidores também, que eu sinto que a gente bate um papo bem legal. E falar sobre esses dramas, essas questões que as pessoas da nossa idade, que estão passando por momentos similares, sentem. E eu acho que sempre que a gente tá falando, a gente tá desabafando, vem a questão da culpa. Nossa, muitas, né? Praticamente todas as nossas amigas, sempre assim, numa conversa, principalmente falando sobre maternidade, mas enfim, sobre outras coisas também, sempre vem esse assunto à tona. Eu falei, Luli, a gente tem que colocar em algum episódio esse tema. Muito necessário. E eu sou uma pessoa que, na minha vida, assim, acreditem ou não, eu estou melhor. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu me culpei muito sobre muita coisa. Eu sempre vivia, assim, com um peso, sabe, nas minhas costas. Então eu vou falar um pouco, tipo, das vezes que eu me senti mais culpada, assim, para as pessoas, até para ver quem aí se identifica ou não, né? Depois a Nana vai contar as experiências dela também. Mas uma culpa que eu sempre tive, assim, sempre não, mas a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu tinha muita culpa do ócio. De estar sem fazer nada, de não ser produtiva. E eu acho que isso é algo que afeta muita gente. Principalmente porque a gente até falou sobre isso no primeiro episódio, né? Que a gente viveu nessa época do girl boss. Então, corra atrás dos seus sonhos. Se você se esforçar, você vai conseguir tudo que você quer. É só você acordar com obstinada e tal, né? Então, esses slogans, assim, que a gente acredita que né? A gente tem que se esforçar 100%. E daí a gente vai conseguir. A gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E meio que se você não tá fazendo nada, você é muito folgada. Então,
assim, sério, isso foi uma coisa que ao longo dos meus 20 anos, assim, acho que desde que eu comecei a trabalhar com uns 22, assim, que eu comecei o blog, até tipo pandemia, assim, sabe? Que eu melhorei um pouco. Eu vivia com isso martelando na minha cabeça. Eu não conseguia ficar um final de semana… A Nana sabe. Sim. Que eu não ficava um final de semana sem trabalhar. Não, era assim, uma loucura. Era uma loucura. Real. Eu não ficava, assim, um final de semana sem trabalhar. Eu ficava 24 horas fazendo coisa. E quando eu não estava literalmente trabalhando, eu estava pesquisando alguma coisa de trabalho. Até nos meus hobbies. Por exemplo, se eu estava assistindo uma série… Eu não conseguia assistir uma série… Que não fosse tirar nenhum proveito. Eu tinha que assistir uma série que depois, isso daí pode virar… Eu posso falar sobre esse assunto da série. Então, tipo, eu tava assistindo a série, mas eu tava pensando, nossa, eu posso falar sobre isso. Isso pode virar um roteiro pra um vídeo assim. E daí, no meio da série, eu já tava, tipo, pesquisando e fazendo, tipo, roteiro no meio de um sábado à tarde. Então, eu sempre vivi com isso nas minhas costas. Esse medo de não ser produtiva e esse peso quando eu não estava fazendo nada, quando eu dormia até mais tarde, quando eu passava, tipo, um final de semana no ócio. Parecia que eu me sentia muito, muito culpada, sabe? Nossa, parecia que tinha uma voz na minha cabeça falando que eu era uma folgada. Que, nossa, que folga, Luísa, como assim? E sentia também… Como o ramo que eu trabalho também das redes sociais é muito competitivo… Querendo ou não, né? Então você sentia que sempre deveria estar fazendo mais. Eu sentia essa pressão que nunca eu tava boa o suficiente. Que eu sempre, nossa, você tá aqui sem fazer nada, olha aquela pessoa ali, eu vi das redes sociais, uma pessoa, nossa, olha ela tá fazendo um monte de coisa. E você aí, deitada, cansada, entendeu? Então eu sempre sentia que eu tinha que fazer mais, que eu nunca podia parar, que eu nunca podia descansar. Que eu sempre tinha que correr atrás de alguma coisa. E era uma culpa muito, muito grande se eu não estava fazendo nada. Tanto que eu lembro que na pandemia, daí… Eu lembro que voltei a morar com os meus pais e tal, né? Que eu morava em São Paulo sozinha. E daí e daí no começo diminuíram os trabalhos. Então, muitas marcas falaram, não, vamos dar um tempo, a gente não sabe como vai ter as coisas e tal. E minha mãe olhou e falou assim, nossa, ótimo, porque você tá super cansada. Então, tipo, descansa. Gente, eu arrumei uns 500 mil cursos pra fazer, você lembra? Eu também fiz, gente. Ficava lembra? A gente tava obcecada. A gente tava obcecada por curso, gente. Eu perdi a noção, assim, ficava a família inteira, né? A nossa família inteira, tipo, nossos pais e tal, todo mundo reunido em casa, tipo, churrasco, não sei o quê. E eu no curso, sem parar. E minha mãe, Luísa, relaxa. E eu não conseguia. Eu me sentia extremamente culpada. E eu acho que muita gente da nossa geração, dos cringes, né? Que eu acho que a geração nova não é assim. Eles não têm isso. Mas eu acho que a gente sente que a gente tem que estar produtiva 24 horas. Senão a gente não vai… Senão a gente não tem valor, entendeu? Eu acho que a gente reconhece muito o nosso valor por meio do trabalho, sabe? Eu acho também que tem uma coisa da nossa família nisso. Sim, sim. Você sabe, o nosso pai sempre foi muito essa coisa do trabalho, né? Sempre valorizou muito isso. Lógico. Ele nunca foi, assim, um pai super exigente com a gente, assim, zero, tipo, na escola e tal. Mas ele, assim, não gostava que a gente não fazia nada. Você lembra disso? Eu lembro que, assim, as minhas amigas dormiam até 11 horas da manhã. E, assim, os nossos pais nunca… Assim, não é que eles… Tipo, não deixavam, mas eles, assim, deixavam claro que aquilo não era legal. Não Nem era no final de legal. semana. Você lembra o papai? Ele falava, nossa, você dormiu até esse horário. Nossa, você dormiu até esse horário. Tipo, a gente era julgada. A gente era muito julgada. A gente era muito julgada quando dormia até tarde. Não, eu acho que é um pouco de família. E eu acho que tem seu lado bom, assim, por ele ser assim, por eu ter… eu acho super. A gente ter tido essa criação. Eu acho que por isso, né, que a gente foi realmente atrás. Sim, né? A gente sempre procurou fazer as coisas e tal. Mas eu acho que é um pouco da pressão de você querer se provar também. Acho que no meu caso, eu queria muito… Eu tinha tem até hoje, né? Esse estereótipo, ainda mais na minha profissão. Isso que eu ia falar. Eu acho que também tem uma coisa assim, que você queria se provar. Eu queria me provar, entendeu? Então, assim, tem sempre o estereótipo da minha profissão. Patricinha, filhinha de papai. Filha de papai, foi o pai que fez tudo. Foi o pai. E eu queria muito provar pra todo mundo, pro mundo inteiro, que eu não era assim. Então, a partir do momento que eu me liberava pra ter o ócio, pra ficar sem fazer nada, pra ter esse meu momento, né, relax, sem fazer nada, lá de pernas pra cima, eu falava, nossa, eu tô sendo essa patricinha fútil que as pessoas acham, então eu não posso ser assim. Então eu acho que era um pouco disso. E daí eu só melhorei quando eu me libertei de, assim…
Eu não preciso provar nada pra ninguém. Quem quiser achar isso, pode achar. Tipo, eu tenho valor em outras coisas, não só no meu trabalho, primeiro, que eu acho isso importante. Né? E não é só eu trabalhando 24 horas que eu vou ser uma pessoa que eu vou me valorizar, que eu vou ter, né, que eu vou ser digna. Entendeu? Eu posso encontrar isso em outras coisas dentro de mim, na minha personalidade. Então, acho que a partir do momento que eu percebi isso também foi importante. E também do tipo, eu não quero mais provar nada. Chegou uma fase da minha vida que… Preguiça, sabe? Então, eu acho que a culpa tem muito a ver com isso também. Da gente separar o que é culpa interna, externa. E um pouco entender a culpa. Porque às vezes a gente fala de culpa. Ai, tô me sentindo culpada. E era sempre assim, ai, tô me sentindo culpada que eu não tô sendo produtiva. Mas sabe quando você não pensava o porquê? Eu não chegava nessa conclusão que a gente teve agora. Tipo, ai, é por causa de tudo isso. É um pouco da criação. É um pouco porque eu acho que eu preciso me provar. Então, eu só sentia culpa e ficava vivendo com a culpa. Achando que era normal, sem pensar. A partir do momento que eu comecei a racionalizar o porquê da culpa, eu parei de sentir culpa. Sabe? Mas essa é uma culpa. Tem várias. Não sei se você já sentiu essa culpa. Qual tipo de culpa que você mais sente? Eu tenho mais, tá, gente? Que eu posso… Daqui a pouco eu vou falar mais. Então, tem uma… Nossa, Gente, eu acho que essa culpa materna… Realmente é real, né? Sim. Mas eu não gosto… Vai ser um pouco polêmico isso. Mas eu não gosto da seguinte frase. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa, eu tenho horror dessa frase. Porque assim, eu acho que é uma coisa muito pesada, sabe? Eu acho que assim, às vezes a gente não tá se sentindo culpada por fazer uma coisa. Por exemplo, voltar ao trabalho, tá? Depois que você tem filho. Eu fiquei super feliz de voltar ao trabalho. Eu me senti zero culpada por deixar o máximo. Né? Graças a Deus eu tinha com quem deixar ele, que eu consegui voltar. E assim, eu me senti muito feliz, muito realizada quando eu voltei. Eu assim, tava aguardando ansiosamente aquele momento. Mas assim, parece que você tem que sentir. Parece que você tem que sentir uma culpa por deixar seu filho. Tem que ser uma culpa compulsória. Você como essa frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa, virou uma coisa que todo mundo fala, todo mundo repete a exaustão. Virou uma coisa assim, então… Realmente é verdade e eu tenho que sentir, então. Já que todo mundo fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Putz, se eu não tô culpada, quer dizer que eu não sou uma mãe, deve ter alguma coisa errada comigo. Então eu não gosto, né, do meu filho. Eu não sou uma boa mãe. Será? Eu não sou uma boa mãe? Né? Porque eu tô tão feliz de ficar longe dele. Então, mas… Gente, é muito maior que isso, né? Lógico. Mas assim… Eu também não gosto dessa frase, Nana. E eu sempre falo nas minhas redes sociais. E sempre vira polêmica. Mas o que eu acho? Toda frase, quando a gente repete a exaustão, às vezes a gente… É isso, é a mesma coisa que eu falei. A gente não pensa sobre. Entendeu? A gente fala, ai, nasce uma mãe… A gente tá em roda de amiga, alguém fala… Ai, mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Haha, risadinha. Tipo, não vê como… E daí eu olho e falo, não, gente, isso não é saudável. Obviamente que existem momentos que a gente fica culpada. Mas eu não acho que é uma coisa que a gente não deve lutar contra. É isso. Eu acho que quando a gente repete muito essa frase, a gente esvazia ela de sentido. A gente não pensa sobre e a gente não se questiona o porquê da culpa. E se realmente a gente tá se sentindo assim. E eu sinto que muitas pessoas até… Às vezes, como você falou, não estão se sentindo culpadas… Mas se sentem… Será que eu deveria? Eu me senti assim também, sabia? Em vários momentos, porque as pessoas me perguntavam muito, assim, nas redes sociais. Lu, você não tá se sentindo culpada com isso? Você não tá se sentindo culpada com aquilo? E assim, não, eu não estava. Eu tive momentos de culpa, mas que eu tentei racionalizar e eu superei. E ainda tem, às vezes aparece, sabe? Às vezes eu faço uma coisa e falo, nossa… Mas eu tento racionalizar e eu tento superar. Eu não vivo com essa culpa. Mas chegou um momento que eu também achava, nossa, será que tem alguma coisa de errado comigo? Que eu não tô vivendo com toda essa culpa que as pessoas estão falando que elas vivem, não, gente, que é normal? É mais uma coisa em cima da mãe, sabe? Além de tudo, a mãe é obrigada a se sentir mal por fazer alguma coisa. Assim, não faz sentido. Mas uma culpa… Não, mas assim, eu tô falando isso, mas eu senti uma culpa muito, muito grande, assim, que eu acho que me marcou muito, que eu vou falar. É a questão da amamentação. Nossa, eu também, mas… gente, ainda bem que a Mariana teve filho 6 meses antes que eu. Então foi maravilhoso, porque ela me ajudou muito, que ela já tinha passado. Por isso que é tão legal a gente falar sobre isso e ter exemplos, né? Porque isso deixou a minha maternidade mais leve. Porque ela já tinha passado, e daí ela já tava sem culpa, e já tinha racionalizado. Exato. E daí, quando ela veio conversar comigo, foi muito mais leve pra mim. Então, assim, tadinha, sofreu.
sem ajuda, porque Não, mas- eu, tipo, nem sabia o que falar. Era Não, uma gente, coisa mas eu fiquei muito feliz por ter te ajudado. Parece que também me ajudou, sabe? Eu acho que é importante também você fazer. Ai, gente, eu choro. Tipo, eu tô grávida, vai. Eu falei que eu ia chorar nesse episódio. Ai, gente. Não, gente, não dá, mas tá, vai. Enfim, não, eu assim, a primeira vez que eu dei fórmula pro Máximo, gente, juro, parecia que eu estava dando veneno. Literalmente, veneno pra ele. De tão mal que eu fiquei. Assim, eu vou ter que dar fórmula. Como assim? Eu vou ter que dar, eu vou ter que dar, eu vou ter que dar. Porque eu tava tirando leite pra complementar. Mas daí eu tinha que tirar leite o dia inteiro. Então, assim, chegou uma hora que, tipo, não tava sendo o suficiente. Eu falei, eu vou ter que dar fórmula, né? E você não tava bem também mentalmente fazendo isso. Não, tava Né? péssima. Você chegou num momento que você porque também não tava, assim, mentalmente bem pro seu filho, né? Por isso que também teve essa culpa, mas tinha um momento também que você não tava bem ali fazendo aquilo e tirando leite. Não, teve assim, um dado momento, ou eu estava, assim, né, com ele, amamentando, enfim, ou eu estava tirando leite. Assim, não tinha, sabe? Era, ai meu Deus, não, mas agora eu tenho que tirar leite. Ah, mas eu tenho que. Gente, era uma carga, assim. E aquilo te fez mal. Coisa que me fez muito mal. Então, fui lá, tá, comprei fórmula, dei. Gente, eu lembro que foi um final de semana, assim, que eu fiquei muito mal. Muito mal mesmo. Parecia que eu tinha dado veneno. E assim, não tinha nada que tirasse aquilo da minha cabeça. Daí, eu lembro que, assim… Várias coisas me ajudaram, tá? Eu vou falar. Mas assim, uma coisa que me marcou muito, muito, muito… Foi uma coisa que o Lipe, meu marido, me falou. Eu lembro que eu tava… Não, gente, eu vou encher a bola dele. Porque ele foi muito importante, muito mesmo. Eu lembro até hoje, a gente tava no carro, eu acho, eu tava conversando com ele e eu… Ah, não, mas isso é uma coisa temporária, eu vou dar fórmula. Mas assim, é só pra me dar um tempo, daqui a pouco eu vou tirar leite de novo e vou, tal. Nem que eu só dei o meu leite na mamadeira e tal, dele… Virou pra mim e falou, mas você quer? E eu acho que isso foi muito importante. Eu só tava esperando alguém perguntar isso pra mim, sabe? Pra me mostrar que eu tinha essa escolha. Eu poderia escolher, né? Eu tenho condições de pagar uma fórmula muito boa pro meu filho, sabe? Então eu posso. Nossa, olha só. Né? Era uma coisa que tava tão pesada pra mim. E eu tava vendo meu filho tão bem, sabe? Ganhando peso, feliz, sabe? Ele tava assim, outro bebê. E daí eu falei… Nossa, é verdade. E eu comecei a refletir sobre isso, sabe? Então, assim, parecia que eu tava esperando alguém. Alguém te dá essa… Me dá essa suporte, possibilidade, esse suporte, sabe? Eu agradeço muito a ele por isso, assim. E… Então, daí, aquele momento, eu falei, né… Sabe, eu não falei, assim, mas eu pensei, fiquei refletindo. E falei, gente, é verdade, eu posso. E daí, aos poucos, essa culpa foi passando. E aos poucos, a culpa foi passando. Que você conseguiu racionalizar isso e não ficar presa na culpa. Exato. Né? E daí, uma coisa também que eu fiz foi pesquisar. Sabe, isso me ajuda muito, né? Eu acho que essa questão um… da pesquisa, a gente fundo. vai fundo. Mas assim, eu pesquisei, né? Os prós e os contras da fórmula e tal. Achei muita coisa que eu… Enfim, é um pouco polêmico, então eu não vou entrar nesse mérito. Mas eu fiquei muito feliz com a minha decisão. E foi… Gente, eu juro, assim… Parar de amamentar, para mim, foi um alívio. Sim. Tá? Não, tava sendo muito pesado pra mim. E para a minha família. Então, foi uma escolha que eu fiz. E eu fiquei aliviada. Essa culpa passou. E agora eu olho pra trás… Gente, eu olho pra trás e assim… Meu Deus, isso era muito pesado pra mim. Essa culpa que eu tava sentindo por ter dado fórmula. Assim, é como se… Sabe? Um sofrimento horroroso. Entendeu? Então, assim… Isso que eu falei, gente. É mais uma pressão sobre as mulheres. Coitadas das mães, sabe? Sim, a gente já tem tanta coisa. A gente já tem muita coisa. Eu acho que essa questão da amamentação… Nossa, sempre que eu falo… Porque eu também tive problemas com a amamentação. Enfim, também era muito difícil pra mim. Acho que a nossa família não vai muito bem. A nossa família não vai muito bem. Não vai muito bem. Mas enfim, eu também tive vários problemas com a amamentação e tal. E foi a Nana, pra mim foi um pouco mais leve. Eu também tive muita culpa também. Mas pra mim foi um pouco mais leve porque eu tinha a Mariana. Ela já tinha passado por isso e ela me apresentou tudo de uma maneira bem leve. Ela me apresentou essa possibilidade. Eu tinha uma pessoa, né, que eu confiava muito, minha irmã, pra me apresentar essa possibilidade. Então, assim, foi mais fácil. Por isso que a gente fala que, apesar de ser um assunto polêmico, porque eu acho que tem muitas mulheres que podem estar passando por isso. E a gente tem que ver exemplos também. Porque tem muita gente que
que tem vergonha de falar, tem receio, entendeu? Isso que eu percebo. Uma pessoa me perguntou na caixinha também, Lu, você sofreu pra parar de amamentar e tal? Eu falei, gente, não, na verdade foi um grande alívio pra mim. Mas, E ninguém fala isso, né? E ninguém fala isso. Mas, obviamente, que na hora eu senti culpa. Só que depois eu racionalizei e percebi que o quê? Essa culpa era totalmente externa. Porque o que os outros vão achar? Nossa, eu não tô seguindo a cartilha da mãe perfeita. Mas será que essa cartilha da mãe perfeita faz sentido pra mim e pra minha família? Será que eu tenho que entender entre os prós e os contras? Que eu vou falhar de alguma maneira? Não é? Que a gente não dá pra gente ser a mais em tudo, perfeita em tudo. Então, o que eu consigo ali pra equilibrar todos os meus pratinhos? O que eu vou deixar de lado pra promover o bem-estar geral da minha família, do meu filho, do meu marido, todo mundo bem ali. Eu acho que a gente não consegue ser perfeito em tudo. Sempre tem alguma coisa ali que vai, né, não vai ser o jeito que tem que ser, entre muitas aspas. Então, assim, só que o que eu acho que a sua experiência me ajudou muito. Eu acho que a gente falar sobre isso, apesar de ser polêmico, pode sim ajudar outras mulheres. Não só nisso, mas em outras coisas da maternidade também. Porque essa culpa por tudo, a gente tem que distinguir se é pelo que esperam da gente ou por uma coisa que a gente realmente está sentindo. Entendeu? Porque às vezes a gente vive muito baseado nessa cartilha da mãe perfeita que eu falo, né? Ou no que os outros esperam, no que é bonito para a sociedade. Só que a gente tem que entender tanto que isso muda tanto também, né? Coisas que eram super normais 30 anos atrás, agora não pode mais fazer. Então, se a gente vai se basear muito nos outros também, fica… É complicado, entendeu? Realmente muda muito, né? Por exemplo, na época da nossa mãe, todo mundo dava fórmula e achava ótimo, e achava maravilhoso. achava ótimo. Daí, assim, obviamente, que, né, a gente não tá sendo contra a amamentação aqui, pelo amor de Deus. Mas a gente tá falando assim, que se… né, existem outras possibilidades também. E que não é ruim você querer também o bem-estar da mãe. A gente se priorizar de alguma maneira, entendeu? Isso não é ser egoísta. Eu acho que a mulher também… Por que a gente fala da culpa materna e também da culpa como uma coisa muito feminina? Pesquisando para esse podcast, óbvio que a culpa, gente, é um sentimento universal. Homens, mulheres e até crianças sentem culpa, tá? Mas é um sentimento mais feminino. A mulher, ela é biologicamente mais empática. Sim. Né? A gente tem toda essa coisa do instinto materno, né? Então, assim, nós fomos mesmo criadas programadas, para sentir a necessidade do outro. Sim. A necessidade do outro, está mais atenta à necessidade do outro, porque são as mulheres que biologicamente têm filhos. Enfim, gente, evolução da espécie. Então, biologicamente, a gente sente mais, né? E a gente é mais suscetível a isso. E eu acho que nós mulheres também, a gente tem essa coisa da perfeição. Da gente querer ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, né? Para a sociedade, isso é visto como a mulher ideal. Então, a mãe perfeita, que isso vai mudando. Mas hoje em dia, né, por exemplo, que tem lá o parto natural, que amamenta lindamente, maravilhosa, não sofre nada. Que, enfim, vai mudando. Isso vai mudando ao longo do tempo. Mas, enfim, a cartilha da mãe perfeita tá aí, né? Nas redes sociais, em todo lugar pra gente ver. Mas, eu acho que também tem um pouco da questão do controle também feminino. Que a gente acha, muitas vezes, que a gente é responsável pelo bem-estar de todo mundo também. Que é tudo culpa nossa. Então, muitas vezes, quando alguém da família não tá bem, né? A gente tá falando de amamentação, é uma coisa do bebê pequeno. Mas depois, conforme os filhos vão crescendo, também tem essa culpa. Se o seu filho não tá bem, a mãe sente que é tudo culpa dela. Então, eu não criei certo, eu não fiz tal coisa, né? Então, assim, e para outras pessoas da família também, assim, né? Conforme a família vai crescendo, tudo… A gente sente esse peso de culpa como se nós fôssemos as únicas detentoras da salvação de todo mundo. Exato. Entendeu? Mas isso é um pouco de necessidade de controle, né? Quanto mais controladoras as mulheres são, mais… culpa essa mulher sente. Então, mulheres mais controladoras normalmente sentem mais culpa. Porque a gente acha… Eu sou controladora. Então, a gente acha que a gente pode dar um jeito em tudo. A gente tá tudo nas nossas mãos. E eu acho que faz parte também um pouco desse amadurecimento a gente entender que tem coisas que não estão nas nossas mãos. Que a gente tem que jogar pro mundo, né? Que a gente pode fazer o nosso melhor, mas tem coisas que fogem também da nossa…
da nossa capacidade, né? E que a gente não vai ser perfeito em tudo. E a gente não precisa ser aquele perfil de mulher boazinha, porque eu também sempre fui muito assim, sabe? Eu acho que eu sinto muita culpa com tudo, porque eu acho que eu caio nesse perfil meio que de boazinha. Eu também. Entendeu? Então, assim, eu cresci acreditando que eu tinha que ser boazinha, talvez para as pessoas gostarem de mim. Então, eu não sou uma mulher, nossa, Luísa, com personalidade forte e tal. Eu tenho um perfil boazinha, né? Então, assim, tenta lá que todo mundo fique bem, é da paz, não brigue e tal. Eu caio nesse perfil. E esse perfil, muitas mulheres caem nesse perfil. E muitas vezes a gente acredita que para as pessoas gostarem da gente, a gente tem que sempre estar nesse perfil da mulher perfeita, da mulher boazinha. Eu né? acho que quando eu era mais nova, eu era assim. Mas eu fui me libertando disso, assim, eu acho. Eu acho que você, tipo, ligou mais um foda-se. Não, e é muito bom, gente. É muito bom. E eu acho que muitas mulheres caem nessa… E daí a gente acaba sendo um pouco de insegurança, sabia? Porque a gente acha que as pessoas só vão gostar da gente se você nunca sair da linha. E se a gente sai um minuto, porque a gente é humano, não dá pra ser perfeita sempre… a gente acaba nos sentindo culpadas. E também tem essa insegurança de tipo, nossa, então agora ninguém vai mais gostar de mim. Porque toda a nossa personalidade foi construída a partir desse mito da mulher boazinha. Ou da mãe perfeita. Entendeu? Então, assim, quando a gente sai disso, fica difícil. né? Eu acho que uma coisa também que ajuda muito, assim, que me ajudou muito… Principalmente na questão da maternidade, mas acho que você pode levar isso, né, pra todas as áreas da vida… É que assim, gente, você só tá fazendo o seu melhor, né? E nada além disso, assim. Quando eu parei de amamentar o máximo, olha, eu estou fazendo o meu melhor. Tô dando fórmula pra ele, eu tô alimentando ele. Então, assim, pensar sob essa perspectiva, sabe? Eu acho, principalmente no caso da mãe, eu acho que nenhuma mãe vai fazer, assim, todas as mães vão fazer o máximo pelos seus filhos. O que elas podem. O que elas podem, o que é possível naquele momento, e sabe? O que é engraçado? Assim, engraçado não, é triste. Porque às vezes o seu máximo é diferente do meu máximo. Não, exato. Tipo, a questão da amamentação. Tem mulheres que é muito fácil. Elas vão olhar pra você e falar, nossa, mas como assim era tão difícil pra você? Porque pra mim é muito fácil. Mas tem coisas também que pra gente é muito fácil. A gente fala, nossa… Né? Como que pra você é tão sofrido fazer isso? Pra gente é simples, é fácil. Então, é difícil também medir isso, porque as réguas são diferentes. Com certeza. Né? Então, assim, às vezes o seu máximo é diferente do meu máximo. Mas todo mundo tá ali tentando fazer o melhor, né? No geral, né? Óbvio que tem uma ou outra que, sei lá, né? Não deu muito certo. Mas, no geral, eu acho que as pessoas estão ali tentando fazer o melhor. E eu acho que a gente tem que aprender também… duas coisas, né? A gente falou muito sobre culpa, diversas culpas. E agora, como se livrar da culpa? Eu acho que é muito sobre isso. Sobre aprender, primeiro, a distinguir a culpa. Se vem de você ou se vem de fora. Se vem de fora. Né? Se vem realmente de você. Se você realmente tá sentindo aquilo. Ou simplesmente você acha que você deveria sentir aquilo. Ou se você tá culpada porque você não tá agradando o outro. Sabe? E pensar sobre a culpa, não viver com essa… é normal sentir culpa. Não é normal. Você viver uma vida inteira culpada é pesado. Você vai acabar adoecendo mentalmente. Tipo, não é bom. Não. Entendeu? Então, assim, a culpa vai vir, assim como vem tristeza, como vem vários sentimentos. Mas eu acho que não dá pra gente viver com isso como se fosse normal. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso. Por que isso tá acontecendo? Por que eu tô me sentindo culpada? Eu consigo? Tem alguma forma de eu lidar melhor com essa culpa? De eu mudar de perspectiva? De eu olhar de outra forma? Eu acho que na maternidade, a gente vê muito isso também. A gente falou de amamentação, mas uma questão que gera muita culpa é a questão profissional, né? Como você falou. Dos dois lados. Mulheres que vão começar a trabalhar e estão se sentindo culpadas por deixar o filho. E mulheres também que têm que abandonar suas carreiras para ficar com o filho, porque não tem possibilidade de deixar o filho com outra pessoa, não tem dinheiro para pagar uma escola, alguém para cuidar, enfim, e tem que abandonar. Então, tem esses dois tipos de culpa, né? E a culpa muito grande da mulher também que
que sai, que tem que trabalhar, que quer se dedicar a outras coisas também, que não seja só o filho. Mas a gente tem até um exemplo dentro de casa, a gente tava falando sobre isso, né, Nana? A nossa mãe, ela teve filho nova, acho que ela me teve com 23, 24 Muito nova. e tal. Ela casou com 21, né? Muito novinha. Não, e assim, é engraçado. Eu lembro muito, assim, da mamãe indo trabalhar. Tipo, eu era super pequena, indo trabalhar. Ela dava aula, ela atendia. Ela fez mestrado. E eu tinha o maior orgulho da minha mãe. Eu achava ela demais, assim. É claro que a gente, tipo… Às vezes tirava sarro, né? Que ela trabalhava muito. Mas assim, também, ela nunca deixou… os momentos que ela estava com a gente eram momentos, assim… Era realmente… Ela tava ali mesmo. Então, assim, a gente sempre almoçava junto. A gente sempre jantava junto. Lembra? Não podia jantar cada um no horário. Não, era super sempre assim. A família inteira. Tinha que esperar todo mundo. Mas ela era uma mulher que trabalhava muito. Que, assim, ela fez faculdade enquanto a Nana era super novinha. Né? Então, ela dava… Faculdade integral. Integral, Então, ela dava aula, depois ela deu aula, depois ela fez mestrado. E ela, assim, não parava. Ela não parava um minuto, gente. Ela não parava um minuto. E a gente achava isso o máximo. Então, às vezes, tem uma mãe aí que tá focando no trabalho. Às vezes, tá culpada por causa disso. E não tem nem noção o tanto que seu filho te admira por conta disso. Exato. Pode não ser assim agora, mas mais pra frente, com certeza… Ele vai falar igual a gente tá falando agora, né? Talvez Nossa, na hora que orgulho da minha mãe. E talvez como na hora ela dava conta, né? Ela, tipo assim, ela sofria por ir trabalhar, às vezes, ou não. Ou ela tava indo super feliz. Eu acho que ela tava bem feliz. Ela tava bem feliz, no caso. Mas, e assim, a gente… ficava super bem, né? E talvez na hora a gente não falava isso, porque a gente era pequena. Então a gente não falava, nossa, mãe, que massa, a você gente fazendo não tinha essa isso. perspectiva. E às vezes ela podia se perguntar e se sentir culpada. Mas… e daí a gente reclamava. Eu lembro que minha mãe demorava muito pra pegar a gente no colégio. Nossa, a gente sempre era a última. A gente sempre era a última, sempre. Assim, todo mundo ia. Chegava, eu lembro que a gente estudava de manhã, chegava o pessoal da tarde já. Eu tava lá ainda, ficava na fila do orelhão pra ligar pra ela. 90, 90. Ai, gente, 90, 90. 90, 90. A gente ligava, tipo, ficava no orelhão, ligando, mãe, cadê você? Não sei o quê, porque não tinha celular, não tinha nada. Então, assim, no momento ela podia estar se sentindo culpada. E óbvio que a gente mostrava essa frustração pra ela. Mas isso não me feriu. Não. Pelo contrário, hoje a gente dá risada disso. Não me traumatizou, não me feriu. Não, nada. Nada. E pelo contrário, hoje a gente sente um orgulho dela. Entendeu? E até inspira a gente como mães, como mulheres também. Então, às vezes, a mulher também que não tem possibilidade, né? Hoje a gente fala, eu tenho a possibilidade de trabalhar menos. Eu passei a trabalhar menos depois que o Matheus nasceu. Uma coisa que eu achei, gente, que eu ia querer trabalhar igual. Porque eu gosto muito de trabalhar. E vocês viram que eu era super workaholic e tal. Eu falei, nossa, eu vou tirar um mês de licença. E eu tenho que voltar a trabalhar já. Peguei um monte de coisa. E eu comecei a me sentir, e não foi culpa, tá? Eu comecei a sentir saudades do meu filho, de ficar com ele. Sabe, uma vontade genuína, que é muito mais gostoso do que sentir culpa. Entendeu? Então a gente tem que nomear as coisas também. Eu não estava sentindo culpa de estar trabalhando. Porque eu acho que, né, é uma coisa bacana. Eu gosto do meu trabalho, me realizo como mulher, como profissional. Eu acho super importante, eu acho um exemplo importante pro meu filho ver a mulher trabalhando. Pra mim, isso é bacana, é importante. Mas eu comecei a sentir saudades, vontade de ficar mais com ele. Então, como eu tinha essa possibilidade, eu falei, bom, eu vou trabalhar menos então, né, que eu posso, e vou ficar mais com ele. E tô super feliz. Eu acho que assim, a gente tem dias que dá né, que eu falo, nossa, hoje eu trabalhei demais, hoje, sabe? Ou tem dias que eu falo, nossa, eu deveria estar trabalhando um pouco mais, porque eu tô ficando um pouco pra trás. Mas no fim do dia, na conta geral, eu racionalizo. É isso, gente, é racionalizar. E falo, bom, tá indo bem, sabe? Mas eu tenho essa possibilidade. Tem gente que não tem a possibilidade. Então, pra quem não tem a possibilidade também, eu acho legal também racionalizar e pensar por outra perspectiva. Em vez de você ficar se sentindo mal e tal, falar, nossa, como eu sou uma mulher muito top. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo uma coisa, né? Eu tô tendo um trabalho que talvez me esforçando por uma coisa que eu preferia estar com meu filho, mas eu tô fazendo isso por ele, pra ele ter um futuro melhor. Então, assim, pensar de outra forma. Eu acho que uma mudança, talvez, não precisa ser uma mudança de comportamento, mas de perspectiva muda tudo. E essa culpa vai aliviar demais, sabe? Então, ao invés de ficar repetindo aquela frase da culpa, sem pensar e ficar se sentindo mal mesmo com isso, e ficar se sentindo, tipo, sorry for
yourself, sabe? Ficar com dó de você mesma. Tipo, abraça isso e fala, muda a perspectiva. Eu acho que isso é tão, tão maravilhoso. E pra várias coisas na vida. Não só, óbvio que a gente fala bastante de maternidade, né? Mas eu acho que para vários outros tipos de culpa também, né, Nana? Com certeza. E daí, só uma coisa que eu queria te perguntar. A questão da culpa do trabalho, assim. Como você acha que você… Melhorou? Superou um pouco isso? Gente, eu acho que a maternidade me ajudou demais. É, né? Assim, você ficou tão leve. Gente… Te ajudou muito. Me ajudou muito. A maternidade me ajudou muito. Eu vi… Porque assim, eu colocava tanto peso nessa questão do trabalho. Porque eu acho que era uma insegurança minha. Dessa questão de, tipo, eu ter que me provar e tal. E daí, depois que eu tive o filho, eu vi que tanta coisa tão pequena. Que eu falei, não quero provar nada pra ninguém. Eu só quero aproveitar minha vida com meu filho. Sabe? Eu já conquistei muita coisa. Eu não quero mais… Eu não tenho essa necessidade de provar nada pra ninguém. Eu só quero ser feliz na minha família, na minha casa. Então, eu acho que assim, é isso. É mudei a perspectiva. Eu acho que tu tem seu tempo, né, também. Você, assim, trabalhou muito, muito, muito naquela época da sua vida. Que você tava disposta pra isso, E sabe? eu não tinha coisa mais legal pra fazer também. O meu trabalho é muito legal. Exato, e você gostava, né? Tudo bem que você ficava cansada e tal, mas era uma coisa prazerosa pra e você. me trouxe muitos frutos, foi maravilhoso. Mas assim, hoje em dia… Eu não tenho mais essa ambição, tipo assim, nossa, eu quero agora ter 1 milhão de seguidores. Gente, eu não sei se vai chegar esse momento. E eu não estou mais nem aí, realmente. Não é que eu tô falando. Assim, realmente, eu tô mais feliz na minha casa, aproveitando com meu filho. Sabe, eu não sinto mais essa necessidade de me provar pra mim mesma e pros outros. Eu acho que isso me trouxe uma leveza. Eu acho que foi a partir do momento da maternidade mesmo. E eu não achei que seria, sabia? Eu acho que foi uma coisa, assim, inesperada. Mas mudou a perspectiva, assim. Várias coisas que eu colocava muita importância, eu vi que não são tão importantes assim, sabe? E agora, vamos pro nosso primeiro quadro, De Repente, Geek. Nesse quadro, né, pra quem é novo ainda no pod, a gente vai dar dicas geeks, né? Nerds, né, Nana? Sim, de livros, de filmes, de séries. E qual que é sua dica de hoje, Nana? Então, tem uma série, é do Amazon Prime. Na verdade, é série e livro, tá, gente? Que eu vou dar dica. Daisy Jones and the Six. Maravilhoso. Eu li… Bom, a gente leu o livro, tá? Eu vou falar, gente, porque ela vai querer falar que foi ela que descobriu esse livro e tal. E que além de comprar todo mundo da família, roubou minha dica, mas eu perdoo, sabe, gente? Eu tô um coração muito bom. Você tá pra trás no seriado. Você ainda não terminou. Eu acabei ontem. Ai, Deus. Tá, então, o livro é muito bom. Na verdade, é a história sobre uma banda de rock fictícia. Só que, gente, é dos anos 70. Então, tem toda aquela coisa dos anos 70. É muito legal. E a banda se separa. Eles fazem muito sucesso, assim. É um CD que eles fazem muito sucesso. 1000 shows e tal. E a banda se separa. E ninguém sabe por quê. Até… Daí eles vão fazendo uma entrevista, 20 anos depois, e descobrem o que aconteceu. Mas assim, é muito legal. E sabe o que eu acho mais legal desse livro? Assim, tem o livro, tem a série, que é bem legal. Eu escutei o audiolivro. Gente, que eu bato nessa tecla, que é muito legal. As pessoas não escutam audiolivro. Mas assim, se você gosta de podcast, você vai gostar de um audiolivro. Que eu escuto pelo Audible, que é um aplicativo. Eu acho que é da Amazon até. E, assim… Tem certos livros que são muito chatos de ouvir audiolivro, mas esse é muito legal. Por quê? Porque cada personagem tem uma voz. E eles vão falando, assim, eu me senti lá, sabe? Foi o primeiro audiolivro que eu ouvi e foi muito legal. Só tem em inglês, mas pra quem puder ter essa experiência, nossa, eu acho muito, muito bacana, assim, sabe? E enfim, eu acho que o legal da Daisy Jones and the Six é que a gente sente que a banda realmente existiu. Não, exato, não parece que não existiu, né? Não parece fictícia, assim, a autora foi incrível. Ela foi incrível, assim, parece real, parece que os personagens são reais. Até ontem eu tava assistindo com o Beto, né, com meu marido, ele não assistiu. Mas ele assistiu os 2 últimos episódios ontem, ele tava assim… viciado. Não, e o ele Lipe falou, também, nossa, essa banda é verdadeira. O Lipe também, nos primeiros episódios, ele perguntou, gente, mas não existiu mesmo? Inclusive, eles cantam na série. As músicas são muito legais. Boas, tem né? todas as músicas no Spotify. Eu tô super escutando o CD. É muito legal. CD, gente, Nana, é uma coisa muito cringe. É assim, álbum. Ah, não, gente. CD, eu tô escutando CD. Ah, não. Álbum, é verdade, Lógico, né? ninguém cringe. fala CD. Foi tipo, eu tentei… Você falou uma vez, eu falei, tá bom, deixa ela ser cringe. Daí agora, pela segunda vez, Nana, não existe mais CD. As pessoas falam álbum agora.
Não é bom. álbum, sei lá, não sei se Tá mudou, bom, gente. tá Eu bom. acho que é álbum. Tá bom, Tá, mas eu gente. também falo CD. É que, tipo, Tá esses dias bom. que eu tava pensando, CD não existe mais. É que eu acho que eu falei pra alguém, a pessoa ficou olhando assim pra mim, sabe? Tipo, Gente, mas existe CD. mano, alguém compra um CD? Gente, alguém tem, não tem? Você Eu vai- sempre compro os da Taylor quando lança. Tá, mas eu você compro. escuta onde esse CD? Você só deixa lá. Eu deixo lá. É. É isso. Bom, eu vou dar um livro, dica de um livro de maternidade, gente, desculpa. é que é muito bom, sério, eu tô viciada. É um livro que chama Hunt, Gather, Parent. Esqueci o nome da autora. A gente vai deixar todas essas informações, a gente vai deixar a gente vai deixar tudo na descrição, tá? Mas enfim, é um livro muito, muito legal que a gente sempre tem aqueles livros, Crianças francesas não fazem manha, crianças dinamarquesas são felizes, sei lá. Tem sempre, assim, crianças de algum país são maravilhosas. Mas a gente percebe que são sempre países, ou países europeus, países ocidentais, entre aspas, né? Que eles chamam, tipo, western, países ocidentais no geral. Mas tem toda uma gama de mundo aí que as pessoas não falam muito como as pessoas criam os filhos lá. Então, assim, na Ásia, África, diversas comunidades, até aqui na América do Sul, que, enfim, a América do Sul, a gente fala, é muito diverso, né? Muito diferente, assim. A gente vai, por exemplo, no interior da Amazônia, em São Paulo. Não, É totalmente diferente. Então, assim, tem várias dessas comunidades ao redor do mundo que, na verdade, representam como a maioria das crianças são criadas. Porque tem muito mais pessoas assim, né, fora desse mundo ocidental, moderno, assim, sabe? Em cidades, enfim. Tem muito menos pessoas assim no mundo, embora a gente ache que não, do que pessoas que moram em outros tipos de configurações familiares, enfim. E essa pesquisadora, ela vai nesses países entender como a maioria das crianças ao redor do mundo são criadas. E isso pode nos ensinar muito, né? Muito Porque legal. foi assim que as crianças foram criadas, os bebês e tal, durante grande parte Da não, história, né? assim, milênios, milhares de anos. É uma cultura muito mais antiga do que a gente tá, da maneira que a gente tá criando nossos filhos agora, sabe? E eu achei isso super, super interessante, porque eu amo estudar culturas diferentes da nossa. Eu acho isso sempre muito interessante. Quanto mais diferente, eu acho mais legal, assim, sabe? Então tá sendo muito legal. Eu tô no começo do livro, mas tá sendo muito, muito bacana. Depois eu posso trazer até novidades, né? Porque ela fala, é uma maneira muito mais simples, tá? Vou falar bem sério, de criar os filhos. Eu comecei a ler também. É que eu tô lendo, tipo, 3 livros ao mesmo tempo. Eu tô super no comecinho, mas é muito legal mesmo. É uma maneira muito mais simples e muito mais intuitiva, talvez, de criar os filhos. E ela quer entender por que nessas comunidades os filhos cooperam muito mais com a casa. Fazem menos aquela famosa birra. Ela quis entender o porquê disso. E ela vai explicando ao longo do livro. E é muito mais intuitivo e fácil do que a gente pensa, sabe? É muito legal. Eu tô no começo. Depois eu posso dar meu feedback, voltar aqui se vocês se interessarem. Mas achei uma perspectiva muito, muito bacana. Só que infelizmente só tem em inglês, né? Não Gente, tem traduzido. olha, Ai, eu não gente, entendo Não, essas editoras, pelo amor de Deus. Eu não entendo, porque a maioria desses livros super legais de maternidade, eles não traduzem pro português. A maioria daqui é aquele livro meio, sabe, assim, mais do mesmo. Esses livros novos, tem muita gente fazendo pesquisas novas, coisas novas. E não sai em português, assim, infelizmente. Infelizmente. Tá, e agora… Nosso próximo quadro, De Repente Fofoqueira. Tava esperando por esse momento, Vamos Nana? ver essa fofoca que vai realmente agregar muito. Essa é edificante ou não? Super edificante. Não, é um pouco. Eu acho que é, assim, a treta Hailey e Selena. Ai, gente, posso falar? Posso falar? Eu não sou muito Bieberzete. Eu não sei como é que falam. Bieber. Sei lá, não sou muito… Bieber. Não, eu não sou muito fã do Justin Bieber. Eu também não. Nem da Selena, porque eles são mais jovens. Eu não sei, eu acho… Eu amo a Selena. Mas assim, Nana, você ficou escutando as músicas dela? Eu não sei. Não. Eu acho que eles são Eu mais… gosto dela como atriz. Muito. Muito. Eu acho que eles são mais jovens. Eu não sei, eu acho que o Justin Bieber, pra mim, eternamente, ele vai ter 12 anos. E é isso, entendeu? E eu não tava muito, assim, por dentro desse namoro deles. De repente, começou essa treta da Selena com a Hailey. Que a Selena é ex-namorada de Justin. E a Hailey é a atual esposa do Justin. Uma treta consumiu a internet. Você falava sobre isso. Daí eu fui pesquisar a linha do tempo. Porque eu tenho pouca coisa pra fazer. E eu fiquei pesquisando a linha do tempo. É isso que a gente faz, quando a gente tem bastante coisa pra fazer. Do romance entre Justin e Selena. E o porquê da treta.
fiquei pensando sobre isso. E eu descobri, gente, que a Selena e o Justin, eles vão e voltam no namoro, eles terminaram, né? foi um namoro bem conturbado, assim. Eles começaram a namorar muito novinhos, assim. Eles eram 2 crianças. O Justin ainda usava aquele cabelo lá. Assim, Ele tinha literalmente 12 anos. Literalmente 12. Só que eles, assim, terminavam, voltavam. E eu acho que, assim, várias vezes, daí, tipo, terminava com a Selena e ia pra Hailey. É. E de repente… E de repente… ele casou com a Hailey. Ele casou. Tipo assim, eles terminaram a última vez com a Selena. E assim, sei lá, 2 meses depois… a Hailey tava noiva. E foi como, bizarro. gente, vocês imaginam, todo mundo é muito jovem, né? Eles têm muitos fãs, muita fama, muitos fãs adolescentes. Então, vocês imaginam essa treta. Tem um time Selena, time Hailey. O Justin não se manifesta. Não, então, gente, porque na verdade, o Justin que… Pra mim, ele é péssimo, tá? Mas assim, ele tá lá numa boa, nunca falou nada. E as duas estão maior negócio. Então, daí eu não entendi muito bem a treta. Rolou uma treta da Brawl Lamination, gente. A Selena postou que a sobrancelha dela não ficou boa. Daí foi a Kylie Jenner… postou um story, não sei, mostrando a Selena, a sobrancelha dela com a Hailey, que tava ótima. Tipo, foi meio… Elas ficam trocando farpas, essa é a verdade. Todo mundo ali ficam trocando farpas. Daí, de repente, a Selena dá um like num TikTok de alguma coisa falando mal da Hailey. E vai e volta. A Hailey também fica curtindo coisa, falando mal da Selena. É uma loucura, assim. A internet vai… A loucura, né? A loucura. E qual que foi o último desenrolar que aconteceu aí? Então, a Selena postou, né, no Instagram, um stories falando… Foi muito engraçado, porque ela falou assim, a Hailey me contactou, tipo assim… Mas eu achei um pouco passivo-agressivo, assim. Não achei, assim, super legal. A Hailey me contactou e falou que tá recebendo ameaças de morte. Gente… Até onde vai isso, sabe? Assim, é surreal, infantil, né? É muito infantil. E, enfim, daí parece que as duas estão se falando, mas assim, só sobre isso. Aí depois a Hailey respondeu e tal. Mas assim, não tá muito… Gente, elas não são amigas. Eu não acho que elas deveriam ser amigas. Todo mundo curte uma briga entre mulheres, óbvio, entendeu? E o Justin tá lá numa boa, é isso, resumidamente. Só que assim… Mas assim, a gente tá viciada. A gente tá viciada, é isso. Ponto, eu tô super interessada. Mas assim, você toma um partido, tipo, eu sou time Selena, eu sou time Hailey. O que você acha das duas? Ou você, tipo, não tá querendo entrar nessa briga entre mulheres? Gente, eu sou time Selena, pra falar bem a verdade. Mas você não é a favor do hate da Hailey, coitada. Mas eu sou zero a favor, eu acho que não, entendeu? É que eu fiquei com dó. Gente, dá dó. Tipo assim, ela era namorada, tal, de repente, 2 meses depois ele tava noivo. Imagina, deve ter sido difícil, sabe? Eu tenho um dó. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu gosto da Hailey também. Eu não acho que… Mas eu sou time Selena. Eu amo a Hailey, assim, o estilo e tal. Mas eu não sei, eu acho que a Selena deve ser mais fofa. Pessoalmente. Eu acho que a Hailey não é tão carismática. Acho que falta um pouco de carisma ali. Também acho. Pra ter mais gente no time Hailey. Acho que tá faltando carisma pro time Hailey. Tanto é que ela tá perdendo seguidores, a Selena só tá crescendo. Porque é verdade, a Selena virou a mais seguida, né, de novo. A mais seguida do Instagram. Eu não entendo, gente, porque ela não posta nada. Será que se eu fizer igual a Selena, tipo, ela some, ela para de postar e ela vira mais seguida? Não sei. Mas eu preciso de uma treta. Não vai rolar. Não vai rolar. Você vai precisar de uma treta, tipo, assim, digna de Hollywood, todo entendeu? Todo mundo só vai esquecer de mim. Falar assim, cadê aquela… Ai, como era o nome dela? Tipo, o efeito não vai ser desejado. Não, acho que não vai ser a mesma coisa, gente. Sorry. Bom, mas é isso. Mas essas tretas de Hollywood que a gente fica… Na verdade, as duas estão um pouco imaturas. E o Justin é um grande de não tá fazendo nada. Ele, né… Mas tá bom. A gente se dá uma diversão aí. É uma diversão. E posso falar, querendo ou não, a gente fala… estamos alimentando a briga entre mulheres e tal. Mas elas estão gostando, porque senão elas não ficavam. Gente, elas trabalham no business. O pai da Hailey já era famoso. A Selena trabalha desde 7 anos. Elas sabem muito bem que ficar curtindo funciona, o Instagram falando mal e tal… só vai aumentar. Então, se elas continuam fazendo isso, então elas não são tão coitadinhas assim. Não. Então elas estão meio que curtindo. Tanto é que ganha seguidor, ganha fama. Então, assim, vamos lá, vamos continuar falando. E tá tudo bem. E o nosso próximo quadro, Nana, que é onde você se realmente se realiza. Qual é? É o De Repente Terapeuta. E dessa vez, eu pedi para as minhas seguidoras mandarem mensagens, né? Pedindo conselhos e tal. Gente, teve muita coisa legal. A gente pode fazer até um programa só sobre isso, né? Tipo, só a gente podia fazer um episódio só
Respondendo conselhos, Eu acho né? que isso é Dando bem conselhos. legal. Eu acho que isso é bem legal. Se vocês quiserem ver isso, digam pra nós, tá? A gente pode fazer também. Mas foi difícil, tá? Mas eu peguei uma seguidora que escreveu uma coisa bem legal. Vamos ouvir. Sou médica e tenho uma personalidade mais discreta. Não sou tímida, mas sou mais reservada com quem não conheço e sou feliz dessa forma. Por outro lado, cresceria muito na minha especialidade se conseguisse me expor mais no Instagram. Você acha que é possível esse equilíbrio entre um perfil low profile e uma exposição no Instagram suficiente para me ajudar na profissão? PS, essa voz é da Bel, que trabalha comigo, tá? É que a pessoa, ela me mandou uma mensagem escrita, tá? Nana, eu acho que você é a melhor pessoa pra responder isso, né? Não, eu super me identifiquei com ela, porque eu sou exatamente assim. Então, assim, Exatamente. Então, assim, eu vou me colocar no lugar, tá? Se eu tivesse uma profissão assim e tivesse, né? Porque realmente, gente, é o que a gente falou no episódio passado. Todas as profissões estão, infelizmente, assim, infelizmente, né? Estão tendo que realmente postar ali no Instagram e tal, né? Tá fazendo parte. Então, assim, eu acho que dá pra ter esse equilíbrio, sabe? Eu acho que dá, sim, pra ter. Eu acho que, né, ela é médica, ela pode super postar sobre assuntos médicos, por exemplo, sem expor a vida pessoal, enfim, né? Eu acho que… Você não acha que dá pra ter esse equilíbrio? Eu acho que super dá. Eu acho que as pessoas confundem muitas coisas. Não é porque você vai… ter um perfil numa rede social que você precisa mostrar sua vida, mostrar seus stories, igual eu faço. Tipo, eu mostro que eu tô comendo, gente, bom dia. Você não precisa fazer isso. Entendeu? Não, e eu acho também que, assim, por exemplo, os seguidores dela não vão ser desse perfil de ver a vida dela. Não vão esperar isso. Não vão esperar isso. Eles vão seguir porque eles estão interessados naquele assunto, né? Na especialidade dela. Então, eu acho que não é nem um pouco necessário. Eu acho que assim, se já é uma pessoa, você fala assim, nossa, eu sou mega tímida e tal. Ela falou que não é tímida. Ela é mais reservada. Então, como você não é uma pessoa tímida, você é uma pessoa reservada. Tanto que você tá participando do podcast, que você acha interessante, tudo que você gosta de falar. Você acha que você tem a agregar, mas você não quer abrir seu Instagram, por exemplo, e ficar, oi, gente, bom dia, tal, você no máximo. Tipo, não é a sua vibe. Então, acho que você consegue colocar limites, né? Eu acho que você pode focar em postar sobre coisas da sua profissão. E eu acho que a gente tem que parar de ver… estar nas redes sociais como uma coisa tipo… eu quero mostrar minha vida, eu quero ser famosa. Gente, hoje em dia… Estar nas redes sociais é isso, é parte do trabalho. Assim como no trabalho não tem a parte financeira, né? Tem várias questões do trabalho, assim, você é médica, você não é só médica. Tem algumas coisinhas, né, ali do seu trabalho que talvez você não goste 100%. Né? Que não seja, nossa, a sua especialidade, o que você mais ama fazer. Mas é parte do trabalho e você faz, porque é parte do trabalho. Eu acho que estar nas redes sociais entra um pouco nisso. Entendeu? Super. Sabe? Parte do trabalho. Então, parte do trabalho, o que você faz? Só vai lá e faz. Não é? Exato. Vai lá e faz. Vamos ter que começar a enxergar assim. Eu acho que assim, é uma construção, as pessoas não estão enxergando assim. Muita gente vem de fora também, aquilo que a gente falou. Tipo, agora virou blogueirinha. Nossa, virou blogueirinha. Gente, não. É parte da minha profissão, amor. Eu vou ganhar mais dinheiro assim, eu vou ser mais reconhecida assim. Então eu tô fazendo isso por causa disso. Não é porque eu sou blogueirinha. Se eu quisesse ser também, maravilhoso. Não, se você eu quiser amo, também. Mas assim, tem muita gente que não quer. E não é só porque você tá nas redes sociais que você… quer esse reconhecimento de outras coisas, que você quer ser famosa. Mas isso te ajuda na sua profissão. Então, por que não? Né? Não é uma coisa horrível pra você, não é uma coisa que você tá sofrendo pra fazer. Só é um pouquinho desconfortável, talvez, no começo. Então, eu acho que é possível, sim. Pensando nisso, pensando como parte do trabalho, acho que fica mais fácil. Tipo, sim. Mais uma parte do trabalho, mais uma coisa que você tem que fazer. E pensando que você pode focar realmente… na sua profissão, você não precisa falar da sua vida pessoal. Eu acho que dar toques, assim, de vida pessoal… Às vezes é legal falar alguma experiência e tal, de vez em quando. Isso humaniza, né? E humaniza o médico. E todo mundo… A gente quer médicos humanos. Então, pode ser uma sacada interessante. Mas você não precisa ficar mostrando o que você comeu no dia. Não precisa estar no bom dia. Você pode fazer… Não precisa estar 24 horas nas redes sociais. Que até, tipo, acho que a demanda não dá, né? Então, eu acho que pensar… nessa vibe, assim, sabe? Não, tem vários médicos fazendo ótimos trabalhos no Instagram. Eu amo seguir médicos, a gente pega várias dicas. Várias, né? Eu vivo te mandando. Tipo, olha aqui, gente, até pro máximo. Assim, eu sigo 1000 pediatras, amo. Super, é maravilhoso. Amo.
Bom, gente, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. O próximo episódio, né, Nana, vai estar muito especial também. Vai tá muito. Aguardem. Então, quem não tá inscrito, quem tá assistindo pelo canal, né, se inscrevam aí no nosso canal, no meu canal, na verdade. Escutem, a gente tá no Spotify, no podcast, enfim. Espero que vocês estejam gostando. Um beijão e até a próxima. Até.